Alô, boa tarde, tudo bem? Eu sou Paris Salazar, eu sou do 3ECA, essa é a matéria de Engenharia de Software. Então, o GS era para fazer um site mostrando o gerenciamento de gastos de água para usuários domésticos ou corporativos, e depois fazer as regras de negócio, requisitos funcionais e requisitos funcionais. Bom, agora eu vou explicar o software, ou seja, eu vou explicar o HTML, depois eu vou para o JS e eu vou finalizar com o CSS e depois eu vou mostrar o site como ele ficou. Bom, primeiramente aqui é um documento HTML, ou seja, desde o doctype ele já mostra tudo que o HTML deve ter. Aqui a linguagem está em inglês, mas é possível transformá-la em português para o site não pedir uma tradução. O título onde vai aparecer o site, onde aparece a aba, e aqui uns links, ou seja, algumas coisas que eu importei. Aqui uma fonte que eu usei no CSS, uma fonte de letra. Depois aqui outra fonte. E aqui o CSS. Aqui é o caminho onde está o CSS. Bom, aí aqui o título do site, um gerenciamento de gastos de água. Aqui uma descrição que pode ser, ou seja, para o usuário entender que ele pode colocar os gastos de água para usuários domésticos, ou seja, para coisas da sua casa, como cozinha, ou seja, na pia, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, ou corporativos, ou seja, para gastos que uma empresa faz. Pode ser uma empresa agrícola para irrigação ou uma hidrelétrica, aí vai depender da empresa que estamos falando. Bom, aí aqui é um cadastro de despesas, onde vai ter uma descrição, ou seja, o nome da conta. Pode ser, por exemplo, se é uma pessoa, se for um gasto doméstico, ou seja, o pessoal pode colocar banheiro 1 ou máquina de lavar louça, e aí depois o valor que ela gastou. Aí é só clicar no botão adicionar despesa, que vai aparecer no relatório. Aqui é uma div de filtro, ou seja, se o usuário ele colocar mais de 20 contas, para ele não ter que ir procurando uma a uma, ele vai no sistema de busca e ele, por exemplo, ele pesquisa banheiro 01 e vai lá aparecer a conta que ele quer. Aí ele pode pesquisar ou por descrição ou pelo valor, ou seja, aí se digamos ele quer todas as contas que custaram R$200, aí ele seleciona a opção valor, escreve 200 e aí vai aparecer todas as contas que estão R$200. Aí aqui é uma div a tabela das despesas. Aí onde vai estar a descrição, valor e ações. Ações quer dizer para se você quer excluir a conta ou não. Aí depois, como é o JS, ou seja, não preciso adicionar uma conta aqui no HTML para aparecer no site, aqui já tem um espaço guardado para as despesas. Depois um relatório, ou seja, o total de despesas e análise de consumo. No total de despesas vai aparecer o valor total de todas as contas. E análise de consumo eu fiz um consumption chart, ou seja, ele vai aparecer em tabelas. E aqui está o JS da tabela. E aqui o script JS. Bom, agora vamos no script JS. O script JS é para a gente não ter que alterar toda hora dentro do código para ele aparecer no site. Ou seja, aqui o usuário ele pode já mudar o site na casa dele e vai aparecer para ele. Eu não precisa ir no código fonte para mudar. Ou seja, aqui armazena as despesas, você pode adicionar as despesas, tem os valores do formulário, validação dos valores do formulário, aí cria um objeto com a despesa, nele que ele vai criar o objeto. E aqui ele adiciona despesa, salva as despesas e limpa os campos do formulário. Novamente, diferenciando descrição e valor. Aqui ele vai atualizar a tabela de despesas, ou seja, cada vez que ele colocar uma nova despesa, uma nova conta, ele dá um Ctrl+R e o site já vai aparecer uma nova tabela no gráfico.
tem as opções de excluir. Aqui é excluir uma despesa, aí ele salva a despesa que foi excluída. Ele salva no storage do site, ou seja, no console. Quando você vai no site, clica para inspecionar, aí só vê no console, vai estar lá guardado dentro da sua máquina. Função para atualizar o total de despesas. Cada vez que ele adiciona uma nova despesa, vai aparecer um novo valor do total. Análise de consumo, aí aqui é uma configuração que eu usei para o gráfico. Eu escolhi o tipo de barras, gráfico de barras, aí ele vai ser do valor, a cor do fundo, da borda, o tamanho da borda, o widget. E aí aqui a função de filtrar as despesas é um filtro de busca. E agora vamos no CSS. Bom, o CSS é a parte de embelezar o nosso site. A gente pode fazer configurações padrões para o site, ou seja, colocar já o background color, que é a cor de fundo, a fonte principal, aí aqui seria desses parágrafos aqui do H2, aí a cor a fonte do botão, aí aqui a tabela de despesas, como que ela vai ficar, aí aqui o campo de busca, aqui o total da despesa, o gráfico de consumo, os botões. Aí nos botões eu quis deixar o background azul para ficar padrão com o tema, como despesas de água, assim, vou deixar azul. Aí toda vez que passar o mouse, ele muda de cor, ele faz, fica um pouco mais escuro, e atrás do botão, assim, ele forma uma luz neon. Aí tem que fazer algumas animações. E é isso, e agora eu vou mostrar como o site ficou. Bom, esse é o site, então como eu estava falando, se eu coloco aqui, banheiro 01 e um valor de R$150, eu adiciono na despesa, como eu tinha falado, toda vez que eu clico no botão ele aparece uma luz de trás, aí já foi cadastrado. Aí eu coloco lava-louças, R$200, mais uma, e uma máquina de lavar roupa, também no valor de 200. Já tem esses 3 valores e viu que sempre quando eu adiciono uma nova conta, ele já atualiza automaticamente o total de despesas. Aí, por exemplo, aqui no sistema de busca, eu quero buscar por descrição, ou seja, pelo nome da conta. Vou para banheiro 01, ele aparece. Lava-louças. Como tem 2 palavras iguais, ele aparece as duas, mas depois que eu filtrar melhor, ele só aparece o que eu quero. Aí, no valor, ele vai pesquisar por valor agora. Ou seja, se eu colocar 150, ele só aparece do banheiro. Mas se eu pesquisar pelo 200, vai aparecer as duas que custam R$200. Agora, apertar um Ctrl R, aparece os 3 valores das despesas, formando um gráfico. Se eu colocar, por exemplo, agora seria um gasto de empresa, de sistema corporativo agrícola, coloco irrigação. Seriam R$20.000, adiciona a despesa. Vamos pesquisar por valor. Aqui, já aparece ele. Se eu aumentar menos 0 não aparece. Dou um Ctrl R, aí viu que ele já muda o nosso gráfico. Aí o sistema de excluir também funciona. Aperto Ctrl R e a tabela já muda, e o total de despesas também mostra que não tem nenhuma conta cadastrada. Bom, e esse é o software que a gente desenvolveu. É um site bem simples, assim por dizer, para poder ser consumido por todo tipo de público.
apesar dele ser simples, ele é bem intuitivo, ele se explica por si só, ou seja, o usuário ele não vai ter nenhum problema. Também ele é responsivo, ou seja, ele funciona em vários tipos de tela. Por exemplo, aqui ó, em um iPad Air, aí um iPhone XR, num Galaxy Fold também, ele muda conforme a tela. E esse foi o nosso projeto, esse foi o software desenvolvido. Muito obrigado e boa tarde, professor.